Olá, pessoal. Hoje eu queria falar sobre um assunto que está bem na moda aí, que seria o uso consciente das ferramentas de IA. É, Eu já falei de outras vezes aqui no canal, né, sobre o uso da IA para programação, mas hoje eu queria falar de uma maneira geral, num espectro mais amplo do que o que eu venho falando. E falar também ali sobre a importância. Será que a gente realmente ainda precisa ter competências técnicas para poder desenvolver alguma coisa para poder exercer as nossas atividades, mesmo na era aí da IA generativa? Porque a IA generativa chegou, ela está forte, ela está mudando muito paradigma, muita forma da gente pensar e produzir. Mas e aí, ainda é relevante eu ter competências técnicas para desenvolver as coisas? Vamos pensar junto um pouquinho. A ideia hoje é a gente conversar sobre isso. Então, quero falar, né? A gente vai falar hoje aqui sobre a IA como sendo uma extensão das nossas capacidades, uma forma de ampliar aquilo que a gente já sabe. Por quê? A gente precisa conhecer na hora de utilizar a IA. Já dando spoiler, é esse o resumo do que a gente vai falar. Eu pedir para minha inteligência artificial fazer algo que eu não consigo validar é um problema muito sério. É algo que pode me colocar numa furada grande. Vou até citar alguns pequenos exemplos aqui durante a nossa conversa de hoje. Ok? E o que não vamos falar hoje, não vou sugerir nenhuma ferramenta de IA para nada. A minha proposta aqui não é falar IA X é melhor do que a Y, e sim do como que as ferramentas podem nos apoiar, ok? Mas antes da gente falar da inteligência artificial, falar sobre a inteligência natural, que é aquela nossa habilidade de compreender, como a gente consegue julgar, decidir. Só que a gente leva em consideração um histórico muito grande. Nós temos ali um contexto, usando linguagem até das inteligências artificiais generativas, nós usamos um contexto muito grande, a gente tem toda uma bagagem de vida. E nós pensamos, quando vamos falar alguma coisa, escrever, produzir, a gente tem uma questão semântica, que a gente não pensa só no significado de alguma coisa. A gente pensa do como uma palavra que a gente fala vai ser interpretada. A gente não se limita só, não, no dicionário essa palavra tem esse significado. A gente se preocupa com o sentido também, que é algo que pode variar de lugar para lugar, pode variar. Por exemplo, na minha empresa, uma palavra pode ter um sentido diferente do que na empresa do meu coleguinha. A IA não tem isso, ela não tem esse bom senso, né? Ela trabalha com significados, não com o sentido ali que eu tô, a mensagem que eu estou passando, certo? E que nem comentei aqui rapidamente, nosso contexto normalmente é muito maior ou pelo menos muito mais direcionado do que o da IA. Quando eu vou falar, estou aqui gravando um vídeo, mas só que eu tenho armazenado o contexto de uma vida inteira na minha cabeça. Algo que computacionalmente seria impossível de processar. A cada palavra que eu falo, eu vejo, tá, em tal situação isso significaria isso, em tal situação significaria aquilo. Eu tenho uma diversidade muito grande porque eu trago um histórico da minha vida. Isso é o que a gente desenvolve na nossa inteligência natural. A gente não está limitado a um pequeno contexto que uma pessoa me disse para seguir. Eu tenho um contexto amplo. Eu estudei, eu pesquisei, eu vivenciei e eu não consigo isolar isso. Não, eu sou eu por inteiro. Eu não vou isolar um pequeno contexto, alguns parâmetros para dizer uma resposta, para chegar a uma conclusão, ok? Então isso é uma outra habilidade humana da nossa inteligência natural que não dá para ser atingido ali com a inteligência artificial. E mais um ponto também, a questão ética, criatividade. A ética muda com relação ao tempo, né? Cada lugar também, questões geográficas, às vezes o que é ético numa empresa não é ético na outra. E eu estou inserido, eu tive esse contexto, eu tive essa vivência para me dizer se o que eu estou tratando ali é ético ou não é ético. Eu pelo menos deveria, eu fui ensinado o que eu posso, o que eu não posso, e não de uma maneira rígida, e sim de uma maneira contextualizada dentro daquele ambiente. Igualmente a minha criatividade, eu posso olhar um problema e achar uma outra solução, e não só a solução que me foi pedido. Eu posso entregar, se me pedirem A, eu consigo falar, fazendo A eu consigo resolver também B. Mas me falaram para me limitar a isso, só que eu posso questionar, eu posso tentar, eu posso experimentar. Coisas que uma inteligência artificial generativa, ela é limitada àqueles contextos que lhe é dado,
ela vai trabalhar com significado e não com aquele sentido, com a ideia que transmite uma palavra, ela faz o que manda e a ética que foi determinada pelo programador. Não é uma coisa direcionada. Se você não passar os contextos, não passar o que ela deve fazer, ela não vai saber, ok? E isso a gente desenvolve na nossa inteligência natural, com a nossa vivência. Uma coisa que eu sempre ressalto, por exemplo, eu trabalho com ensino superior, gosto muito, é uma área que eu sou extremamente apaixonado. Sou extremamente apaixonado, gosto. E na graduação, quando a gente está lá fazendo faculdade, a gente dá mais do que só aprendendo a trabalhar. Isso aí é uma consequência. A gente aprende o quê? A pensar. A gente desenvolve contexto dentro de uma área. A gente aprende a argumentar, a discutir. A gente vê tanta coisa sobre aquela área, por exemplo, a gente vê tanta coisa sobre computação, que a gente acaba desenvolvendo um contexto grande dentro da nossa cabeça e é produtivo para atividades laborais. A gente pode trabalhar com isso, ótimo. Mas a gente aprende a pensar dentro da computação. Pergunta frequente que eu ouço dentro da graduação: mas eu estou fazendo análise e desenvolvimento de sistema. Por que eu preciso aprender sobre redes de computadores? Para ter criatividade, para poder ter autonomia, para poder pensar dentro de um contexto computacional amplo e não ser limitado a pequenos contextos, resolver uma coisinha que te perguntou A, você responder só A, certo? Então a inteligência natural ela traz esse contexto mais amplo, a gente consegue ver de uma maneira maior e usar toda uma bagagem de vida. E a graduação vem para isso, nos dar uma bagagem que vamos utilizar para tomadas de decisão no futuro, ok? Quando a gente fala de inteligência artificial, eu trouxe aqui uma definição do Minsky, está lá no prefácio desse livro, que eu deixei a referência na parte de baixo. Ele fala que inteligência artificial, a ciência de fazer máquinas realizarem coisas que exigiriam inteligência se fossem feitas por homens. Então, se um ser humano fosse fazer essa atividade, o ser humano precisaria pensar. Tá? Isso vai estar bem casado com o que eu vou falar no próximo slide. Vamos dar uma olhada antes numa coisa do que são essas tarefas. Essas tarefas podem envolver reconhecer padrão, pode ser interpretar dado, tomar decisão, aprender. A inteligência artificial ela tem essa capacidade de fazer algumas tarefas que seria cognitivamente custoso para o ser humano. Inclusive, ela, por exemplo, encontrar padrão. Ela consegue encontrar padrões que nós, humanos, a olho nu, não conseguiríamos, porque ela vai olhar um volume de dados absurdo. Só que ela vai focar naquele volume de dados e vai te trazer o padrão daquele volume de dados. Ela não vai correlacionar isso com uma bagagem do passado dela, com uma experiência fora da caixa, certo? Então, a inteligência artificial é isso. Seria uma ciência aí de fazer a máquina executar tarefas que exigiriam inteligência natural do ser humano. Ela vai fazer ali uma simulação. Só que a parte interessante, a IA não pensa como uma pessoa, tá? Ela vai simular esse comportamento, ou seja, com simplificações também, esse comportamento inteligente a partir dos modelos que ela foi treinada. Ela vai usar modelos computacionais, ela vai usar os dados que treinaram esse modelo, ela vai ter base em algoritmos, processos pré-definidos por um programador, certo? Então ela não exatamente pensa, ela segue um padrão de dados passados, quando grandes volumes, tentando trazer ali o mais interessante de acordo com a necessidade, mas não é exatamente igual nós, que tomamos uma decisão baseada em um histórico de vida amplo, diversificado, com vários contextos diferentes e adequado à nossa necessidade. É uma coisa que ela vai seguir ali o padrão que foi determinado por pessoas. Ainda tem esse detalhe. Até porque a IA generativa é um tipo de inteligência artificial que é capaz de produzir novos conteúdos, só que esse novo dela é baseado em padrão de grandes volumes. Esses grandes volumes foram inseridos por um ser humano e o como ela trata esses grandes volumes também foi determinado por um ser humano. Então, quando a gente fala da nossa IA generativa, que é o grande boom da vez, que está se falando muito ainda, embora já está no nosso cotidiano, essas IAs trabalham em produzir coisas novas até, mas baseado só em padrões antigos, ok? Em grandes volumes de dados, óbvio que você mistura A com B, não vai sair A mais B, vai sair C. Ela traz algo novo, mas ali dentro do que ela foi designada a fazer.
E aí eu gosto de falar sobre um CID na área de saúde aí, quando a gente fala sobre doenças, né, o Código Internacional de Doenças, tem umas classificações. E existe um CID, que é o Z76.5, eu gosto de usar ele como sendo um exemplo da diferença entre a inteligência artificial e a inteligência natural. Ele é um CID meio complexo, ele é um CID meio chatinho para o médico poder atribuir ele a um paciente. Ele é o CID de pessoa fingindo ser doente. É um CID de simulação consciente, de que a pessoa sabe que não tem uma enfermidade e ela vai lá e fala, eu tenho. Sabe aquele descolar o atestado na segunda-feira de manhã? Não é um CID fácil para o médico aplicar, escolher ele. Exige o quê? Contato humano, exige uma responsabilidade muito grande por trás, tem todos os critérios éticos aí envolvidos, vai ter que ter um tanto ali de empatia, olhar no olho do paciente, ver como está a situação, talvez até fazer uma pergunta capciosa, para ver se o paciente responde sim quando deveria ser não, responde não quando deveria ser sim, fala que está com sintoma que não está. Veja que tem um trato humano muito forte. Não pode ser uma coisa, é isso. Até porque numa inteligência artificial que ela acredita que eu estou falando a verdade, eu posso simular ali, eu posso abrir uma IA aqui, abro outra IA aqui, pergunto para a IA 1, como que é os sintomas de tal doença? Falo para a IA 2, estou com esse sintoma. Chegaria ao resultado que eu quero. Porque a IA vai acreditar que eu estou falando a verdade, algo que é o ser humano, pela vivência dele, pela inteligência natural dele, pelo contexto, pela qualificação, ele vai aprendendo a interpretar coisas além do significado da palavra, mas sim, às vezes, a mudança do tom de voz, a expressão, tem os detalhes ali que são muito humanos, muito da natureza e que a gente precisa se preparar para interpretar, né? Então eu gosto de usar esse CID como sendo um exemplo de um momento que eu não consigo enxergar uma inteligência artificial falando, você está mentindo. Você está fazendo uma simulação consciente. Pelo menos fazer isso ela pode fazer, mas fazer isso de uma maneira boa, precisa, considerando as nuances necessárias, eu não vejo inteligência artificial. Isso aqui ainda está para o ser humano, certo? Então veja que é um ponto de ética a ser bem pensado sobre inteligência artificial e natural. Então, aí entra o ponto da ética, responsabilidade, e eu fiz essa introduçãozinha falando do algoritmo, né? Que muitas vezes hoje em dia, a gente vê muita notícia. Os algoritmos das redes sociais viciam. Gente, a gente muitas vezes responsabiliza o algoritmo como se ele fosse uma entidade. Mas não. O algoritmo é uma sequência de passos estruturados que vai atingir um objetivo, com uma finalidade. Essa sequência de passos estruturados foi desenvolvida por um ser humano. Então, o que vicia é a estratégia que foi adotada pela empresa tal. Não é o algoritmo. O algoritmo é o resultado da estratégia, é a sequência de passos da estratégia definida. Tanto que a gente fala muitas vezes na computação que se eu tiver o código-fonte de uma empresa, eu conheço todas as regras de negócio da empresa. Porque o código-fonte nada mais é do que o conjunto de algoritmos ali que vão girar na empresa, vão fazer a empresa executar as tarefas que ela deve. Tá? Então vamos sempre tomar esse cuidado, que não é o algoritmo que é a entidade, né? E sim as pessoas por trás. Então, o algoritmo foi programado por uma pessoa e ele tem uma responsabilidade. Qual que é o senso ético da inteligência artificial? É o senso ético de quem desenvolveu o algoritmo e colocou. De quem programou a sua IA e colocou o senso ético dela. Que pode ser diferente do meu, pode ser diferente da minha empresa, certo? Então, aí entram algumas coisas que são extremamente relevantes nesse sentido, né? A centralidade humana para a tomada de decisões, como por exemplo naquele CID, ainda é fundamental. A gente não pode usar essa desculpa de não, mas foi o algoritmo que fez isso. Não, gente. Como profissionais, a nossa responsabilidade é nossa. Posso usar uma IA para me ajudar na tarefa? Óbvio, devo nos dias atuais. Não vejo muito mais como trabalhar fugindo disso. É igual, não vou mais usar calculadora, porque calculadora me estraga fazer cálculos. Não, a gente usa ela para agilizar. Para cálculos que nós sabemos fazer normalmente, certo? Então, decisões éticas exigem discernimento.
e discernimento humano e compreensão do contexto social. Não posso me limitar a falar foi a IA, né? Casos como, por exemplo, o CID de fingir doença, é uma coisa extremamente delicada, exige uma responsabilidade ética, exige uma preparação, exige um nível de humanidade muito grande ali para poder aplicar isso. E é um exemplo ali que eu falaria, meu, se uma IA me dá um CID desse, eu ficaria extremamente chateado com a humanidade. Mas IA não é só defeito não, ela potencia muitas coisas, que nem a parte de processamento de dados. Já comentei, ela consegue processar um volume de dados que nós humanos, com um olho, não vamos processar. Se me der uma planilha de Excel com 1 milhão e 100 mil linhas, eu não consigo olhar isso. Para uma IA, é um estalo. Tá? Então, ela consegue processar volumes de dados muito grandes, só que ela é limitado ali. Automações, por exemplo. Envie um e-mail todo dia às 10 horas da manhã. Gente, uma rotina de computador, uma IA, alguma coisa do tipo, poderia fazer isso de uma maneira fantástica, de uma maneira que um ser humano, inclusive, não faria. Tá? Então, repetição de procedimentos, repetição de processos, identificação de padrões, processamentos de grandes volumes, inclusive, e elas fazem muito bem. Só que elas não vão entender o significado por trás de uma palavra, né? Então, às vezes, eu usar uma palavra A ou a palavra B, uma é mais dura do que a outra, como que a pessoa que está ouvindo vai interpretar? Até mesmo durante uma palestra, já me aconteceu várias vezes, de eu mudar o termo que eu estava usando, porque eu olhava na cara da plateia, assim, via o rosto das pessoas, não está muito adequado. Então, como a pessoa vai interpretar é outra coisa, que uma IA está limitada. E a ética, a IA em si não tem ética. Ela tem os critérios éticos que foram definidos pelo programador dela. Isso ela até traz, que teve um ser humano ali que colocou, mas ela segue padrão. Ela é puramente baseada em dados. E a IA não possui essa visão do todo que a inteligência natural desenvolve, que a gente vai lá para a graduação, ouve um monte de coisa que a gente não queria ouvir, passa por situações que a gente não queria passar, mas treinando a nossa forma de pensar, desenvolvendo a nossa inteligência natural para, inclusive, desenvolver ética, né? Ver o que eu posso, coisas que eu passei que eu não quero reproduzir, não quero que outras pessoas passem. É algo que faz parte aí da nossa formação. E a IA não tem essa limitação, ela só vai seguir mesmo a limitação do que falaram para ela, do que ela foi programada para fazer. Por isso que eu defendo sempre a inteligência aumentada como sendo o paradigma para o uso da inteligência artificial. Onde há essa sinergia, o ser humano e a máquina colaboram. O que um faz muito bem complementa o que o outro não faz tão bem. O que o outro faz muito bem complementa o que um não faz tão bem. Então, essa questão da ética, das decisões, deixa no ser humano. O ser humano permanece ali no centro das decisões, ainda é a coisa mais importante. Só que a IA pode ajudar o ser humano, ela pode potencializar diversas tarefas, né? Por exemplo, análise de grandes volumes de dados. Isso aí uma IA faz muito bem. Então, por que eu não vou usar, sendo que a IA faz? Só que, em compensação, se eu mandar ali o resultado errado, a culpa não é da IA. Porque quem é o centro das atenções aí, quem tomou a decisão de enviar, não foi a IA. A IA não toma a decisão, ela faz aquilo que a gente manda. Então, a decisão ainda está no ser humano e tem que se permanecer assim. Okay? Então, eu particularmente sou um grande defensor desse paradigma de inteligência aumentada, de usar IA mais a inteligência natural, uma junto da outra e não uma contra a outra. Okay? Então, eu uso o exemplo da prótese cognitiva e perceptiva, né? Óculos, isso aqui fica na frente do meu rosto e melhora uma habilidade que eu tenho. Eu tenho a habilidade de percepção visual. Olhando as coisas, eu enxergo formas, cores e reconheço símbolos, que são as letras. Consigo perceber. Só que se eu tiro o meu óculos, a minha percepção visual cai. Eu consigo ler menos, por exemplo. Para eu ler alguma coisa, eu vou ler mais devagar, eu vou ter mais dificuldade, vai ser mais sofrido. Só que eu sei ler. Não adianta eu usar um óculos se eu não souber ler, ele não me ensina a ler. Igualmente, a gente tem que tratar a IA como sendo uma prótese cognitiva, que expande as habilidades que nós temos para poder fazer de uma maneira melhor. Por exemplo, se eu não sei programar, a IA não pode ser usada para programar, porque eu não consigo validar o que ela fez. Eu vou ter que acreditar nela e isso é difícil. Se eu não consigo desenhar um gráfico, eu não sei o que é um eixo X, um eixo Y nessa condição, eu não posso usar uma IA para fazer isso. Ela tem que fazer uma coisa que eu consigo validar
e eu consigo melhorar, inclusive, dar opiniões, criticar, pedir mais, pedir menos, tá? Então, o ser humano é o centro das atenções ainda. Essa coisa de, não, os empregos vão acabar. Gente, ainda precisamos de seres humanos para tomar decisões. A IA, ela vem como sendo um amplificador e não como substituto. Eu falo IA mais humano e não IA versus humano. Não é uma competição. Pelo contrário, é uma colaboração, ok? E falando das competências técnicas, que é um dos temas centrais aí, né, da chamada do nosso vídeo. Se eu não tenho competências técnicas, eu não vou saber fazer um prompt de qualidade para minha IA me responder alguma coisa que me seja útil. O conhecimento do contexto, se eu não sei, eu não vou conseguir. A IA ela não tem esse contexto amplo, ela usa o contexto que eu passo para ela. As IAs generativas têm essa característica. Se eu não sei delimitar o contexto, como que ela vai escolher? Veja que é um dos pontos falhos, que eu consigo, com a minha inteligência natural, melhorar, né? E se eu não tenho uma habilidade técnica, outra coisa, eu não vou conseguir escrever, eu não vou conseguir traduzir o que eu quero para uma linguagem que seja compreensível para mim. Então a comunicação não vai ser efetiva. Eu não vou conseguir nem ao menos, por exemplo, discutir com a minha IA para falar. Ela me dá uma resposta, fala, pô, IA, você falou groselha, tem que ir por esse lado. Então eu tenho que conseguir ter todas essas habilidades técnicas, essas competências, para conseguir escrever prompt, reconhecer quando ela acerta, quando ela erra, para eu poder validar, para eu poder traduzir as minhas ideias, para eu poder delimitar o contexto que eu quero. Isso é uma coisa que é interessante da IA. Ela faz muito bem, só que eu preciso minimamente saber pedir o que eu quero. Enquanto eu não souber pedir o que eu quero, a IA não vai me ajudar, certo? Então, se você não sabe formular o problema tecnicamente, a IA não vai conseguir te entregar uma solução que você precisa. Ela vai te entregar alguma coisa. E que é até pior, porque entregar alguma coisa errada que você acha que está certo, você ainda vai estar assinando por uma coisa que você não está fazendo bem, certo? Então, as competências técnicas se mantêm extremamente valiosas em tempos de IA generativa, porque a IA é nosso parceiro, não é um mágico ali que faz as coisas acontecerem do nada. Okay? E ainda mantemos esse papel de supervisão, e não só supervisão, uma validação crítica. Falar, não, isso está bom, está correto e está ético, está dentro do esperado para a minha empresa, para o contexto que eu estou falando. Ok? Então, a revisão técnica tem que ser feita pelo ser humano. O ser humano ainda é o responsável final e eu não acredito que um dia ele não será. Nós temos que fazer o juízo de valor. Será que essa solução, mesmo sendo a melhor, é a mais ética? Ou será que ela só traz um retorno matemático aí? Só vai trazer números melhores, né? E as diferentes parâmetros, né? O que a gente pode, a diferença entre o teórico e o real. Isso aí também nós temos que fazer a validação e supervisão quando estamos usando IA generativa. Okay? E eu vou trazer algumas notícias, referências, manuais aqui para a gente poder refletir um pouquinho sobre o que eu falei. Eu gosto dessa notícia do National Geographic, que até o próprio Sam Altman nessa notícia. A notícia é um pouco mais sensacionalista em partes do que eu gosto, mas ela traz esse trecho que eu acho bem interessante. Uma notícia sobre psicose induzida por IA, que não vou entrar nessa seara da psicose, mas uma das coisas que ela fala, a IA está feita para engajar, que nem eu falei. Os algoritmos da IA são para viciar a gente. Eu sempre trato a IA como se ela fosse um vendedor e nós o cliente. A IA não vai querer perder o cliente dela. Ela vai querer engajar o cliente ao máximo para o cliente se manter ali. Então, se nós somos os clientes, a IA não vai querer que a gente perder. E muitas vezes, discordar do seu cliente é uma coisa complicada. Às vezes você concorda com o cliente, mesmo sabendo que ele está errado, mas é só porque você não quer perder o cliente. A IA pensa desse jeito muitas vezes. Ela é bajuladora de acordo ali com a notícia. Então a gente tem que pensar nisso. Será que essa resposta que a IA me deu, se eu perguntar, eu joguei uma garrafa de plástico no chão num parque super bonito, um parque super verde arborizado, eu joguei uma garrafa de água vazia no chão. Eu fui um idiota de fazer isso? A IA vai tomar cuidado para não falar que você foi idiota. Ela vai dar rodeios, ela vai buscar alternativas mais bonitinhas. E, cara, assim, quem tá num parque super arborizado e joga uma garrafa de plástico no chão, sim, é um idiota, não fez algo errado.
Não tem que ter uma bajulação, você não tem que ter medo de perder do cliente em algumas situações. E esse tipo de coisa, de não ter o medo de perder o cliente em algumas situações, aceitar, é um discernimento humano, que a IA não adota isso, não. Ela vai sempre seguir o que ela foi programada. E ela foi programada para te dar boas notícias, digamos assim, falar bem de você. Ela é programada para bajular. Tá? Eu gosto bastante desse manual de referência para uso de IA generativa da Universidade Federal Fluminense. E tem alguns pontos que eu acho interessante que ele tá aqui no manual, né? Quando usar a IA, né? Quando que é seguro, quando que eu posso? É baseado no material da Unesco de 2023, foi adaptado, né? Mas eu gosto bastante desse trechinho aqui. Usei a IA. O que está saindo é importante que seja verdadeiro? Eu preciso que essa saída seja verdadeira? Se não, pode ser ou não, tanto faz. Beleza, use IA de olho fechado. A IA generativa vai te atender muito bem, sem preocupações. Agora, se é uma coisa que pode ser importante, você está tecnicamente habilitado para validar o que ela está te entregando? E se você está tecnicamente habilitado para isso, você consegue ter o conhecimento técnico para validar, entra um outro ponto. Você tem disposição? Você vai validar mesmo? Você consegue? Você tem tempo para isso? Ou que ela cuspir ali, você vai aceitar porque foi a IA que falou. Mesmo você sabendo validar tecnicamente, você tem tempo. Você está produzindo mais com ela do que o que você dá conta. Então, são coisas a pensar, ok? Acho bem legal. Tá aí o link também para download desse manual. Acho bem bacana. Gosto dessa notícia, porque eu estou falando aqui de IA, várias coisas, mas a IA pode, inclusive, nos ajudar a desenvolver pensamento crítico. Hoje está bem na moda falar, IA tira o pensamento crítico das pessoas. Depende de como você usa. Esse artigo foi feito com 241 estudantes, e eles viram que se você usa as inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, de maneira crítica, discutindo, engajado, perguntando por quê, você desenvolve habilidades de pensamento crítico. Só que, em compensação, se a IA te cospe alguma coisa, você abraça, é isso? Aí você perde, você tem um efeito contrário, seu pensamento crítico tende a diminuir. Foi, em resumo aqui, esse é o resumo das conclusões desse artigo, recomendo bastante, é um artigo bem legal, acho que vale a pena a leitura, certo? Falando sobre responsabilidades, o Tribunal Superior do Trabalho, uma notícia de março de 2026, condenou uma pessoa e a empresa pelo uso de inteligência artificial. Usou referência falsa, jurisprudência falsa, trouxe um contexto que não existia, condenação, isso foi muito feio e ainda vai ali para o histórico da pessoa, ok? Então, responsável não é a IA, responsável é o ser humano. Colocou aqui, ó, caracteriza litigância de má-fé, certo? Então, evitem acreditar em tudo que a IA traz. Coloque uma validação humana, é importantíssimo, ok? Gente, alguns artigos aqui que também eu usei como referência, inspiração, esse que fala sobre o Memex de 1945, que fala sobre uma expansão da memória do ser humano, da capacidade de associação e tal, era uma proposta ainda teórica, não era real, mas era uma proposta já teórica em 1945 de falar, não, a gente pode usar máquinas para expandir, por exemplo, a memória do ser humano. A gente não precisa ter o ser humano limitado ao ser humano, a gente pode ter coisas a mais ali, que já é uma proposta ali já de 1962 do intelecto humano aumentado, uso da tecnologia para melhorar aquilo que a gente sabe fazer, ok? E um outro vídeo que tem aqui no meu canal fala sobre o uso de IA mais para programação, voltado ali à computação mesmo, tá? O QR Code direto para o vídeo aqui, ok? Então eu queria agradecer, muito obrigado aí, e essa é uma visão minha com essa fundamentação e com esse histórico que eu trouxe, sobre como a inteligência artificial é nossa amiga, ela nos ajuda, não é algo para a gente lutar contra, e sim para a gente lutar junto com ela. Obrigado, gente!